Olá pessoal, professora Fabiana, professora de Educação Física, e hoje eu trouxe uma aula falando sobre alimentação equilibrada. Como eu já tinha dito para vocês, tem alguns conteúdos de Educação Física que dá para vivenciar e colocar em prática no nosso dia a dia. Esse conteúdo ele é bem significativo, dá para você vivenciá-lo. Hoje a gente vai falar sobre alimentos, alimentação equilibrada. Olha, pessoal, a nossa alimentação está muito relacionada à nossa qualidade de vida. O ser humano necessita da energia dos alimentos para realizar todas as atividades e ter um desenvolvimento saudável, né? Então, quando a gente fala em alimentação equilibrada, não é comer muito. Isso não é alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada é comer de tudo um pouco. É uma alimentação variada, balanceada. Você saber dosar a quantidade e a qualidade dos alimentos. Nós também não podemos falar em alimentos e deixar de falar de nutrientes, certo? Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos necessárias ao crescimento e à manutenção da nossa saúde. Então, tudo que eu como, a parte que o meu corpo aproveita, eu chamo de nutriente. Se eu como uma maçã, por exemplo, a parte que o meu corpo aproveita é o nutriente, tá bom? Então, os tipos de nutrientes: proteínas, carboidratos, gorduras ou lipídios, vitaminas e sais minerais. Vou falar aqui um pouquinho de cada um, tá bom? Espero que vocês memorizem aí, reflitam e aprendam um pouquinho para nunca mais esquecer, tá? As proteínas. As proteínas, elas têm a função de repor as células e os tecidos e são responsáveis pelo crescimento, certo? Então, exemplo de proteína: feijão, carne e peixe. Então, quando a mãe fala que a gente tem que comer feijão para crescer, olha aí, tem um pouco de ciência. Tá vendo só? Carboidratos. Os carboidratos são as principais fontes de energia para o nosso corpo. Então, os alimentos que eu não posso deixar de consumir de manhã, à tarde e à noite são os carboidratos. Um exemplo: pão, arroz, farinha. Vou dar bem aqui um exemplo para vocês. Se você não tomar café da manhã de massa, quando chega meio-dia, você está se sentindo fraco, você não tem energia para desempenhar suas atividades. Então, culturalmente, na nossa região, a gente toma café da manhã de massa, que é cuscuz, beiju, pão, né? A gente almoça arroz, feijão e carne. Também tem o alimento energético ali, o carboidrato, que é o arroz, né? A farinha, a batata, o macarrão. E à noite a gente repete uma dessas refeições. Ou a gente repete o que tomou no café da manhã ou repete do almoço. Então, culturalmente, a nossa alimentação ela já é bastante equilibrada. As gorduras e os lipídios também são fontes de energia, só que elas ficam armazenadas no nosso organismo para suprir a falta dos carboidratos. Olha só como é interessante. Então, se eu como um alimento gorduroso, essa gordura fica armazenada no meu corpo. E eu só vou conseguir gastar essa energia quando eu gastar toda a energia dos carboidratos, certo? É por isso que as gorduras se acumulam. Às vezes eu como um alimento gorduroso e eu não faço atividade física para gastar, que tem que ser proporcional o alimento ao gasto de energia, né? Para a gente não acumular. E aí acaba acumulando se eu não fizer atividade física ou se eu não fizer alguma atividade que gaste essas calorias, certo? Então, quando eu falo em caloria, é a unidade de medida da energia do nosso corpo. Caloria é isso, é a unidade de medida da energia do nosso corpo, tá? Aí temos as vitaminas, certo? Que são alimentos que a gente chama de reguladores, servem para regular o nosso corpo, para manter tudo em ordem. E os sais minerais, que desempenham funções vitais, super importantes, como a formação de ossos, contração muscular e coagulação de sangue, os sais minerais. Porque nos sais minerais tem um alimento que o ser vivo não vive sem, que é a água. Então, quando eu digo sais minerais, são alimentos que vêm dos minérios, tá bom? Então, tem um exemplo: ovo, sal de cozinha e a água, que é o alimento mais importante. Os nutrientes, eles também se
se dividem, se organizam em grupos. Vamos falar assim, se organizam em grupos. Os carboidratos e os lipídios, como eu falei para vocês, os carboidratos são as principais fontes de energia e que os lipídios também são fontes de energia, mas ficam armazenados no corpo, né? Então, os carboidratos e os lipídios a gente classifica como alimentos energéticos. Os sais minerais e as vitaminas são alimentos que ajudam a regular o nosso corpo e a manter tudo em bom funcionamento. A gente chama de grupo dos reguladores. E as proteínas, que são alimentos responsáveis pelo crescimento, né, das nossas células, são os alimentos que a gente chama de construtores. Então, estão aí os nutrientes e os grupos. Carboidratos e lipídios energéticos, sais minerais e vitaminas reguladores e as proteínas entram no grupo dos construtores. Então, a gente tem 3 grupos para 5 nutrientes. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, tá bom? Que é super interessante para a gente visualizar e vivenciar ela também, tá bom? Tem uma atividade anexada junto com o texto que eu tô mandando agora pelo grupo, tá? Passem a atividade para o caderno e resolvam. Na próxima aula, a gente corrige e a gente fala sobre a pirâmide alimentar.